amigos, bom dia. Temos que para recordar que a igreja ela é toda ministerial e ela faz essa experiência de longa data. Todo agrupamento humano tem que ter a liderança. Pensando nisso, o padre Cafarel pensou no conselheiro espiritual para cada equipe. Isso é problema de eclesialidade. A igreja não acredita em conjunto de pessoas que não tenham aquele que lidera, que lança perspectiva, que direciona as propostas. O conselho espiritual está nessa experiência eclesial. O movimento dessa senhora, o modo de igreja, também pauta em cima disso. Toda equipezinha é um modo de ser igreja. 6 casais, pode ser mais, mas a gente precisa ter a estrutura da igreja. Agora, cada grupinho tem um líder que vale a pena, que fale, que direcione. Não é o dono, é aquele que dá perspectiva, dá proposta. E a igreja tem o capricho de qualificar o sacerdote, prepará-lo toda a sua caminhada vocacional para essa atitude, esse comportamento. Ele é qualificado na equipe a direcionar. Não resolve todos os problemas humanos, não, nem familiares. Ele é um elemento qualificado para dar perspectiva. É assim que se deve entender sempre o conselheiro espiritual. Conselheiro que deve nessa dimensão do espírito, das propostas novas, das propostas evangélicas. Por isso que é proposta conselheiro espiritual. É bom pesquisar sempre isso. Não é um psicólogo, não vai ver todas as questões humanas, não é um filósofo, não é um homem cheio de sabedoria. É um homem simples, mas comprometido com a vida, engajado com a experiência de igreja, como devia ser todo padre. Todo padre é convidado no mundo humano a iluminar o nome bendito de Jesus Cristo. E no nome do bem de Jesus Cristo, falar forte do Deus que nos acolhe, que nos criou todos seus filhos e filhas, todos imagens semelhantes de Deus, todos qualificados a ver a experiência do matrimônio como única chance de sermos pessoas realizadas, plenamente felizes, a partir dessa vivência, marido e mulher. Não é fácil, mas é um dom do Espírito Santo dado a todo homem que deseja acertar, que deseja buscar o bem. Cada equipe se confronta com essa experiência, deve acolher o seu conselheiro espiritual e não só acolhê-lo, vivê-lo, compreendê-lo, amá-lo e abrir chances para que ele fale, que ele diga as propostas que ele é capaz de nortear, de direcionar. Assim, é o conselheiro de cada equipe. Eu estou forte, eloquente, da dimensão de sinodalidade da igreja, da dimensão missionária da igreja. Nós não somos nossas ventas, nós somos um conjunto, um corpo buscando acertar. Bom dia. Olá pessoal, fazendo parte da equipe de casais Nossa Senhora, somos da equipe 8, setor B. Vamos falar hoje sobre a importância do conselheiro espiritual. O conselheiro espiritual, nas equipes, eles são de suma importância, porque ele é a presença de Cristo, na reunião, onde ele traz o Evangelho, ele ilumina a gente com palavras de amor, de sabedoria, quando vai falar sobre o Evangelho. É a presença de Deus
né, em forma de conselheiro espiritual. Eles nos enriquecem bastante, com palavras tanto sobre o Evangelho, como sobre viver em casal, viver em equipe, viver em sociedade. Bom dia a todos. Estou aqui para falar um pouco sobre o conselheiro espiritual e o papel dele na equipe. Então, eu escolhi 2 pontos para falar especialmente, dentre muitos pontos que é responsabilidade do conselheiro. Então, eu escolhi para falar sobre a preparação da reunião, né? Que é um ponto que se junta o casal responsável da equipe, mais o casal animador do mês, e podem ir para a casa do conselheiro e preparar a reunião lá. Ou pode também ser na casa de um equipista. Então, esses 2 casais, mais o conselheiro, irão se reunir e preparar uma reunião com todos os detalhes para acontecer naquele mês. Eles vão conversar entre si, ver a necessidade da equipe, né? Ver a celebração do mês. Eles também podem preparar uma reunião direcionada com isso aí. E também, durante a reunião, o segundo ponto, né, que eu quero falar aqui é a condução da reunião diante da partilha do Evangelho e da partilha do tema, né? Isso aí é um dos papéis que o conselheiro também ajuda a equipe nesse sentido. Ele ajuda a partilhar o Evangelho com todos, né? Desmiuçar o Evangelho bem direitinho e também o estudo do tema. São papéis do conselheiro na equipe. São alguns só. Ele tem outros papéis, porém a gente optou por falar por 2. Tá joia? Um bom dia a todos. Então, para falar um pouquinho, né, do que a gente entende como papel do sacerdote conselheiro espiritual e também do acompanhante espiritual, a gente trouxe uma frase de Padre Cafarel que diz assim: um dia, durante a oração, uma das mulheres dirigiu-se a Deus nestes termos: Senhor, nós te agradecemos pelo casamento dos nossos 2 sacramentos, o sacerdócio e o matrimônio. Penso que essa reflexão tem grande alcance e que faz parte desse dinamismo do começo. A aliança do sacerdócio, que representa a igreja, o pensamento da igreja, com os casais, que trazem as suas riquezas, as suas necessidades, os seus problemas, a necessidade do diálogo, para que o ensinamento da igreja não fique desligado das realidades concretas, mas se esforce por corresponder não só às necessidades, mas também às aspirações dos casais. Então, é isso que a gente entende, né? Que o papel do conselheiro é fortalecer a equipe na fé, né? Levar os ensinamentos de Cristo, mas ele também é essa pessoa que nos ajuda nas nossas realidades concretas, na nossa vivência no dia a dia, né? Nos aconselha, nos orienta. Na nossa equipe a gente tem como conselheiro Padre Neto, que ele traz bem para a realidade de cada um de nós, no Evangelho, nos pontos concretos, ele deixa bem claro, assim, bem para a nossa realidade mesmo. Falar de Padre Neto para mim eu não sei nem como dizer, porque durante todo esse tempo de equipe a gente já passou por muitos conselheiros, como o Padre Alcivan, Padre Emanuel, Padre Rivaldo, muitos padres que a gente passou, mas no caso de Padre Neto, que já acompanha a gente há um bom tempo, a gente tem um carinho especial por ele, porque ele traz as coisas do Evangelho para o dia a dia da gente. Ele tem uma forma mais como é que se diz, mais humana de passar as informações. Como sempre ele diz, que quando a gente está conversando com ele, partilhando o Evangelho, que puxa para um lado que vai mais para a teoria e não para a prática, ele já vem com a história que é conversa de padre. E isso na equipe da gente já tornou-se até um bordão, mesmo nas reuniões que ele não participa, que dificilmente ele falta, mas na ocasião que ele faltou, a gente tocou nesse assunto. Então, para nós, para mim,
É uma honra muito grande ter Padre Neto como nosso conselheiro. Além de conselheiro, tornou-se um grande amigo. Sou Joelma de Marcones. Sou Marcones de Joelma. Falar de Padre Neto, nosso conselheiro espiritual. Ele é muito verdadeiro, ele não perde uma reunião da gente. Ele sempre dá dicas de como fazer uma reunião, sempre cada vez melhor. E é uma pessoa excelente, né? Assim, bem verdadeiro, não mede esforço, não é aquela coisa, não arrudeia não. Diz o que é pra ser e pronto, né? Bem sincero. E já faz o quê? Já faz 2 anos, né, que tá na nossa equipe como conselheiro. E é como o Joelma diz, né? Sempre tá nas reuniões, não é raro faltar. E uma coisa que admirei dele, né, do Padre Neto, quando o Marcos nasceu, né, nosso filho. Segundo filho. O segundo filho. Quando ele nasceu, com festa e surpresa, chegou aqui com um presente. A gente ficou até... Foi a maior surpresa que a gente teve. Chegou um dia de tardezinha no táxi. Ele vinha de Caicó, né? Aí com o Júnior, aí Júnior parou aqui, aí tomou licor, provou logo os 5 que tinha. Ele só gostou de um, também, né? Que era o mais forte. O mais que a gente achava que era o forte foi o que ele mais gostou. E que alegria nós temos em termos conosco esse companheiro de viagem, um conselheiro espiritual que nos une a Cristo, nos aproxima de Cristo, nos orienta, nos encaminha, né? nos ajuda a crescer espiritualmente.